teve a mobilização muito forte dos movimentos sociais, mas eu puxo um pouco a sardinha, para a minha representação, que é os estudantes que debateram, que se debruçaram, que de escola em escola, de colégio em colégio, nas faculdades, tanto nas universidades privadas ou não, as universidades públicas, para poder dizer para o Plano Nacional de Educação o que é que queria que fosse colocado nesse plano, que é a opinião do estudante, que é a opinião daquele que recebe a educação, que recebe a formação, que recebe a informação. Não vamos debater agora se essa informação ela é uma informação voltada apenas à produção de mão de obra barata, como ultimamente nós vemos, ou não. Mas os estudantes, eles se debruçaram, debateram e colocaram nesse Plano Nacional de Educação aprovado esse ano o que é que ele queria, E o que nós queríamos era exatamente estar na escola, estar no colégio, estar ali na faculdade, estar na universidade, mas que esse espaço seja um espaço que, além da gente ter como chegar até ele, muitas das vezes utilizando o transporte coletivo, que é o caso específico dos estudantes da rede básica aqui de Ilhéus, que o principal instrumento para eles chegar até a educação, chegar até o acesso a um direito constitucional, um direito social e que é a obrigação do Estado de dispor, ele utiliza o transporte coletivo. Então, nesse Plano Nacional de Educação, a gente coloca de forma bem clara como nós queremos que a educação ela seja e de que forma que a gente vai chegar a ter acesso a ela. E, professora, a gente não quer entrar dentro da escola para comer um pão duro, um pão gelado. A gente quer ir para a escola para que a gente lá dentro não somente adquira o conhecimento que vocês têm para dar para a gente, mas que lá também a gente produza conhecimento. Mas eu acho que, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que com fome a gente nunca vai conseguir fazer isso. E assim, uma pergunta que eu coloco aqui, até mesmo desafiando os vereadores a responder essa pergunta, é onde estão esses jovens estudantes? Se eles não estão dentro da escola, como foi demonstrado aqui pelos conselheiros e pelo sindicato. Onde estão esses estudantes? Eu arrisco dar uma resposta para essa pergunta dizendo que eles estão nas praças, por aí, tentando fazer cultura, tentando ter acesso ao esporte através de seus próprios meios, porque a escola onde eles estudam não está dando isso para eles, não está dando acesso à cultura, não está dando o acesso ao esporte. Eu arrisco dizer também que esses estudantes, eles estão aí sendo recrutados pelo tráfico, seja como usuários, ou seja como mão de obra, para que o tráfico ele continue se fortalecendo. Esses jovens, esses estudantes, poderiam estar sendo utilizados para construir uma sociedade menos desigual e mais igualitária, mas nós vemos que a prioridade não é fazer com que esses jovens eles estejam na sociedade mudando, modificando ou melhorando, mas por não priorizar a educação, os gestores eles demonstram que os jovens eles não têm que estar dentro da escola, mas eles têm que estar aí desconstruindo a sociedade ou muitas das vezes não participando e sendo utilizados e usados para o mal, E outra pergunta que eu gostaria de fazer era o que é o estudante, Baseado em tudo isso que foi dito até agora, eu lanço essa pergunta, o que é o estudante nesse sentido mesmo, mas eu não vou responder ela agora, que eu mesmo vou dar essa resposta. Eu vou responder logo após falar do nosso resultado da nossa audiência pública, Nós criamos uma carta, que é essa Carta dos Interesses dos Estudantes, para essa sessão especial da Câmara Municipal de Ilhéus. Essa carta, nós fizemos algumas impressões, mas por conta da chuva que no meio do caminho me pegou e eu estava sem minha mochila, algumas dessas impressões molharam, mas
Acredito que os vereadores, eles vão dispor, né, de sua impressora, de seu computador, para que a gente imprima aí dentro para vocês. E nessa carta, a gente expõe muito dos interesses que nós temos. Claro, que não são apenas esses os interesses que os estudantes de Ilhéus têm. Claro. Mas a partir de alguns momentos, de um momento que nós nos oportunizamos, saiu esses interesses que nós no final dizemos bem claramente que são interesses imediatos, né? Primeiro, a criação de uma lei que democratize a administração das escolas por meio de eleição direta para a direção, voto paritário para os estudantes e o funcionamento dos conselhos escolares, além da livre organização dos estudantes através dos seus grêmios estudantis, né? Em algumas escolas que nós da UEB passamos, a gente vê um certo grau de resistência de alguns gestores de não auxiliar ou simplesmente de não deixar os estudantes se organizarem enquanto grêmio estudantil. Até mesmo em algumas faculdades, já que essa audiência pública ela era voltada para os interesses dos estudantes de Ilhéus em termos geral, e nós tivemos nessa audiência pública algumas queixas de estudantes das faculdades privadas, né, que tentavam se organizar, mas não conseguiam através dos centros acadêmicos. E a gente fica se perguntando por que tamanha resistência. Porque sabe que no momento em que aquela classe oprimida, os oprimidos, eles se organizam, o opressor ele perde força. O segundo ponto é a criação de praças para a juventude e revitalização das existentes com áreas de lazer e cultura. Terceiro ponto é a revitalização do Conselho Municipal de Juventude através da criação do Fórum Municipal de Juventude com esse fim. Claro que nós queremos um fórum permanente para a gente estar sempre debatendo, sempre discutindo e avançando nas políticas públicas de juventude. Mas o que foi discutido foi a criação de um fórum imediatamente e que a partir desse fórum a gente busque a revitalização do Conselho Municipal de Juventude. Principalmente pelo aquele ponto que um dos presidentes dos conselhos aqui colocou, que é a questão do recurso. Que hoje em nossa cidade, na verdade nas cidades do país inteiro, né, isso está previsto em lei, para se ter um recurso para aplicar na política pública de juventude, precisa-se ter um conselho de juventude funcionando e atuante. O quarto ponto é o apoio à produção cultural da juventude dentro das escolas, até mesmo com estratégia para conseguir alcançar essas metas do Plano Nacional de Educação, mas também para trazer de volta às escolas aqueles estudantes que saíram, ou simplesmente para dentro das escolas estarem aqueles estudantes que nunca tiveram acesso. Pela ampliação do acesso à rádio estudantil por meio do programa Mais Educação, lembrando que esses interesses colocados nos estudantes são a partir dos pontos de vista deles, a partir da vivência deles. Políticas públicas que combatem o extermínio da juventude negra no município de Ilhéus, e essas políticas públicas aplicadas à escola, principalmente pela reformulação na lei do Conselho Municipal de Transportes, garantindo a representação dos estudantes de ensino fundamental, ensino médio e superior do município, por meio de conselheiros eleitos em fórum estudantil. E quando eles falaram acerca do transporte, né, eu fiz até uma provocação deles, eu falei, sim, mas qual reunião de conselho vocês participaram? Para vocês lá dentro da reunião do conselho estar reivindicando o parceiro estudantil que aqui agora vocês estão colocando. E muitos deles responderam, conselho, o que é isso? Então assim, a gente foi, explicou, né, disse qual era a necessidade da participação deles e foi posto isso, né? Eles estarem dentro do conselho e para dentro do conselho estar pautando as suas necessidades de se transportar. O nono ponto, que foi resultante desse debate acerca do conselho, é o passe livre estudantil para todas e todos os estudantes, sem nenhum tipo de restrição. Por quê? Hoje na cidade de Ilhéus, estudante é apenas aquele que está em período letivo. Estudante é apenas aquele que de segunda a sexta está na escola, no colégio ou na faculdade.
ou na Universidade Estadual de Santa Cruz. Mas será que professor, ele só é professor quando ele está dentro da sala de aula ensinando? Será que estudante, ele só é estudante quando está dentro da sala aprendendo? Ou será que é além disso? Então, a ideia de se ter um passe livre estudantil para todas e todos os estudantes de Ilhéus é simplesmente por conta de que nosso acesso à escola é restrito. Nosso acesso à universidade, à faculdade, aos colégios são restritos a uma lógica de lucro, que é o que está imposto hoje em nossa cidade. Nós não temos um transporte público. E aquele que me disser que nós temos um transporte público, eu abro a boca e digo: tu és mentiroso, tu és